Boa noite, vamos iniciar o culto dessa noite. Ficar em pé, vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22 ao verso 22 e o verso 23. Vamos ler ali na tela, todos juntos. Vamos lá? Que todo o mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. O próprio nome disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. Amém? Amém. Que nós possamos assim declarar essa lealdade ao nosso Deus e como Ele expressou a nós, dizendo, nos chamando a olhar para Ele, para encontrar nele a salvação, que nós possamos confiar que o nosso Deus cuida de nós, olhando para nós. Queria que nós começássemos dessa noite orando, ouvindo essa canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, nós temos um tempo de oração particular, pessoal, de entrega, onde possamos dobrar os nossos joelhos, curvar as nossas frontes perante o Senhor e declarar a nossa fidelidade, a nossa lealdade, para que o Senhor possa ser exaltado por cada um de nós. Se você pudesse colocar de joelhos, aqueles que nos acompanham pela internet na sua casa aí, puderem fazer o mesmo, se inclinar perante o Senhor e, como diz aqui, diante da face do Senhor, dobrar os seus joelhos e toda a língua confessar lealdade, fidelidade ao nosso Deus. Que possamos assim confiar nesse cuidado, que o nosso Deus, seu maravilhoso olhar, está inclinado para nós, revelando o seu amor e o seu cuidado. Querido Deus, nós queremos exaltar o Teu santo nome nesta noite. Na Tua presença nós estamos como igreja do Senhor, que se reúne para cultuar o Teu nome, se derramar na Tua presença, também com as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das lutas pessoais de cada um de nós, e nós queremos, Deus, declarar que nós dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça. Nossa imperfeição, nossa incapacidade de agradarmos ao Senhor com o nosso viver, mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para vivermos de modo a agradar ao Senhor, a honrar o grande amor, o
sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Nós pedimos a Deus perdão e que o Senhor assim ministre aos nossos corações nessa noite, para que possamos ser despertados para uma vida íntima contigo, despertados para um viver santo e reto, despertados, ó Deus, para agradar ao Senhor, expressando a Ti a lealdade que o Senhor merece da nossa parte, pois o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom e grande é a Tua benignidade para conosco, e por isso nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloquemos-nos de pé, meus irmãos, e mais uma vez leiamos a palavra do Senhor no Salmo 134, verso de 1 a 3, diz assim: venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Vamos juntos? Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Possamos assim, nesse ato simbólico de estender as mãos ao santuário, é o ato de reconhecer a grandeza, a divindade e o poder do nosso Deus, que é digno de ser adorado e de receber todo o louvor. Vamos cantar então, declarando: te louvarei, e não importam as circunstâncias, o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Cantemos a Ele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Deus Santo, Senhor é digno e não há outro, como lemos na tua palavra. Diante da tua face, da tua grandeza, toda a terra confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E nós te louvamos, pois o Senhor é digno de receber todo culto, toda adoração, todo reconhecimento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Vamos interceder. Pode se sentar. Nós temos muitos motivos a orarmos, a intercedermos, né? E eu listei ali alguns. Saúde, né? Saúde física, irmãos com Covid-19, irmãos com outras enfermidades, familiares nossos, mas orar também pela saúde emocional e a saúde espiritual, porque nesse tempo de pandemia, muitas pessoas nem ficarão doentes com o Covid, serão assintomáticas. No entanto, apesar de não terem nenhum sintoma, muitos ficarão doentes emocionalmente, com medo, pânico, algum tipo de temor, né? Muitos ficarão doentes espiritualmente, talvez pela fé que vai se esfriar, pela fé que vai ser abalada, né? Muitos que não fazem parte do grupo de risco algum, né? Faz parte do grupo de risco algum, trabalha normalmente, está no comércio, tem contato com gente, mas ele não vem à igreja porque ele tem que se isolar, ele tem que ter cuidado com a saúde, mas ele está vivendo uma vida normal, uma rotina normal, dentro do possível, trabalhando, e ele não tem grupo de risco algum. Eu julgo que essa pessoa já está meio doente espiritualmente, porque cultuar ao Senhor como igreja deve ser algo que promova em nós o prazer, e até nas horas da adversidade deve ser algo que nós devemos buscar, né? Devemos ali ter como desejo de estar na presença do Senhor como igreja. Tá bom? É que está o tempo todo, né? Devemos estar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se o Senhor Jesus não tivesse estabelecido a sua igreja, para que a igreja na coletividade pudesse cultuar ao Senhor, e estar junto, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, então nós, se ele não tivesse feito isso, nós, tudo bem, ficaríamos somente em casa, na nossa rotina, cultuando ao Senhor. Mas o Senhor nos ensinou a adorar a Ele coletivamente como igreja. Então, queremos orar para que Deus fortaleça a nossa saúde espiritual, que a gente não venha esfriar-se aí na nossa espiritualidade, né? Então, orar pela saúde física, emocional e espiritual, orarmos também pela economia do nosso país, da nossa cidade, né, o comércio. Estamos vivendo um período aí bem intenso em muitas cidades, com expectativas aí de ser decretado o lockdown, fechamento aí de tudo, e isso com certeza já tem afetado de alguma maneira o comércio, e se ocorrer na nossa cidade, certamente vai ser um impacto muito danoso para a economia da cidade. Cuiabá e Varzagrande vai, no meio da manhã, haver fechamento aí de quase 100% do comércio. Então, devemos orar para que Deus possa restaurar, restabelecer a economia e dar ali vitória contra essa enfermidade, né? Para que possamos aí vencer essa pandemia. Orar pela vida profissional, dentro desse aspecto da economia, a vida profissional dos nossos irmãos, os negócios dos nossos irmãos. Você tem aqui, por um lado, pessoas que são empregados, você tem outros que são patrões, tem o seu negócio, tem a sua empresa, tem ali responsabilidades com funcionários, né, com o seu próprio sustento. Então, orar pela economia, pela vida profissional, pelos negócios dos nossos irmãos, da nossa cidade. Também orar pela obra missionária, os nossos missionários, né, da nossa igreja, missionários
campanha de missões estaduais. Então, Mato Grosso tem muita carência, muitas cidades ainda a serem alcançadas e muitas cidades onde o trabalho precisa ser fortalecido. Orar pelas nossas congregações, orar pelo fortalecimento das nossas famílias, orar pelo fortalecimento aí dos lares, do casamento, relação de pais e filhos. O Senhor nos dê sabedoria e orar pela vida espiritual, né, de todos nós. O Senhor nos fortaleça como igreja e no aspecto da nossa vida espiritual. Quem quer colocar algum pedido mais específico de alguém, de algum irmão que sabe que necessita de oração? A minha Clarice de oração, ela está com Covid. Eu achava que era a família inteira dela, né? Eu falei, só ela. Vamos orar pela saúde da irmã Clarice. Mais alguém? A irmã Leite também está passando mal. Vamos orar pela saúde da irmã Leite. A Bruna está bem? Bebê? Bem. E agradecer pela Miriam, que vem aqui para a nossa igreja, a neném dela nasceu hoje. Bem, vamos agradecer e orar pela vida da Miriam. O bebê ganhou o bebê hoje. Vamos orar pela vida dela e agradecer, né, pela vida da bebê que veio com saúde e assim continue, né? Amém? Amém. Vamos orar em duplas, sem ter contato. Os irmãos que nos acompanham da sua casa vai ter esse tempo de oração. E vamos em dupla aí, mantendo uma distância, orar, e assim nós oramos aí também uns pelos outros. Bora com o Fabiano. Vem, filha, né?
também. Vamos cantar, descansarei. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode também dedicar ao Senhor neste momento, agradecendo por aquilo que o Senhor tem nos dado. Possamos descansar, seja quais forem as preocupações da nossa vida, colocarmos tudo nas mãos do nosso Deus, sentado mesmo, cantemos ao Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado e a provisão do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado boas coisas. Obrigado pelo sustento da tua igreja, a tua obra. Que o Senhor não permita, ó Deus, que a tua igreja venha ter falta para impedir de avançar na obra missionária, no ministério da tua igreja nessa cidade. Mas que a cada dia o Senhor continue sustentando cada um de nós com os recursos que vêm das mãos do Senhor, como servos teus, nós dependemos de Ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 4, verso 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 9, um texto conhecido, bem conhecido nosso, mas eu quero que nos concentremos aqui no verso 8, em particular, mas diz assim o texto da palavra do nosso Deus: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é admirável.
Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Interessante que no versículo 7, ele vai dizer: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará essa paz, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse texto é bem conhecido nosso, porque Paulo aqui fala acerca de vencer a ansiedade, as ansiedades da vida, através da oração. De que forma? Ao invés de eu ficar com o problema, retê-lo para mim e eu segurá-lo na minha mente, no meu coração, eu entrego a Deus, eu compartilho com o Senhor, eu falo a Deus das minhas necessidades e confio que Ele agirá da maneira melhor para trazer e prover solução. Quando isso acontece, eu tiro aquele peso, aquele fardo de mim e lanço no Senhor. E aí por isso ele vai dizer ali no final do verso 7, diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, o coração e a mente como o centro da nossa vida emocional, sentimental, onde moram as preocupações, onde moram as aflições, as angústias. Este campo então da nossa vida estará o quê? Em tranquilidade, a nossa mente e o nosso coração. Mas quando a gente vai para o verso 8, nós vamos ver Paulo destacando uma atitude importante, porque como que talvez uma atitude importante para que essa paz more de fato na nossa mente e no nosso coração. Para que essa paz more na nossa mente e no nosso coração, ele faz um apelo. Ele fala: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se, mantenham o pensamento em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, se nós fôssemos pessoas místicas, que não fossem cristãs, nós talvez leríamos isso e pensaríamos assim: nós temos que ter pensamento positivo. Ter pensamento positivo, o poder da mente, pensamento positivo. E na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa mente não deve ser ocupada por pensamentos incorretos. Ele está dizendo o seguinte: nós temos que cuidar sim da nossa mente. Não é algo místico, não é algo vazio, mas é algo racionalmente sensato. Cuidar da mesma maneira que cuidamos da saúde do nosso corpo, cuidarmos da nossa saúde emocional, da sanidade mental de cada um de nós. Então aqui a ideia é que os pensamentos incorretos sejam vencidos, porque eles geram sentimentos incorretos. A pessoa começa a ter pensamentos ruins, de coisas ruins, de calamidades, de catástrofes, de morte. Ele começa a ficar amedrontado. Agora você vai ver as síndromes de pânico e outras enfermidades da mente humana, começam exatamente por isso. A pessoa sofre um trauma, ele sofre um assalto, ou ele perde alguém da família de forma violenta. O que acontece em muitos casos desses? Essa pessoa desenvolve um quadro depressivo, um quadro de ansiedade extrema, um transtorno de ansiedade, e muitas vezes um quadro ainda mais profundo de síndrome de pânico. Ele toma pânico. O cara mora numa cidade grande, ele
ele fica apavorado, porque ele não pode ver multidão, ele não pode ver gente, aglomeração de pessoas, até no ambiente da igreja ele vem e ele surta, ele precisa ir embora, ele não consegue conviver naquilo. Uma situação de estresse desencadeou nele um quadro de um terrível quadro, né, de enfermidade na sua mente, na sua alma, e isso muitas vezes provocado por pensamentos que ocupavam o seu coração, a sua mente, e que pensamentos esses de muitas questões que ele não poderia resolver, que ele mesmo não teria capacidade de encontrar uma solução, mas ele ocupava a mente com aquilo. Então, ou seja, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, e logo a nossa mente e o coração se veem estrangulados pela ansiedade. Então é preciso ter a consciência de que os nossos pensamentos têm poder e podem controlar a nossa vida. Aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso pensamento, controla muitas vezes, é o que controla a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, ele diz: levar, né, cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A ideia de Paulo ali era que o seu pensar, assim como o seu viver, todo o seu pensar estivesse submisso à autoridade de Cristo. Então ele fala: eu quero levar cativo todo o meu pensamento, tanto para não ser inclinado pelo meu modo de pensar ao pecado, como também para que os meus pensamentos não venham afetar a minha saúde. E é por isso que Paulo ele vai descrever com detalhes as coisas em que nós devemos pensar. O que nós temos que pensamentos nós temos que substituir, que pensamentos devem ocupar a nossa mente. E aí é um exercício de reflexão constante. Aquilo que tem nos preocupado, que tem tirado o nosso sossego, que tem tirado a nossa paz, que é o contexto ali do texto, eu preciso refletir se este pensamento se enquadra nesse padrão do verso 8 que ele coloca. Ou seja, aquele pensamento de medo, ou aquele temor, aquilo que tem me causado ansiedade, ele está dentro do contexto do verso 8, ou seja, transmite essas ideias. Se transmite, eu tenho que pensar nisso. Se não transmite, eu tenho que dizer: Senhor, muda esse pensamento, me dê tranquilidade, me dê paz. E ele vai colocar aí um parâmetro, né? Ou seja, tudo que é verdadeiro, se é verdadeiro, então eu tenho que pensar nisso. E aí eu vi um dado que é o seguinte: 92% do que deixam as pessoas ansiosas são mentiras. 92% do que o povo ficou com medo agora do Covid, na pandemia, é mentira. Agora tem um nome mais chique, é fake news. Mas é um quadro terrível, porque a informação não autêntica, não verdadeira, ela causa ansiedade, preocupação. Há um tempo atrás, uma irmã me mandou uma mensagem assim, desesperada, porque ela recebeu no WhatsApp, que é uma fonte de verdade, né? Só a verdade que chega no WhatsApp, só chega piada, um bom humor, bom dia e um monte de mentira. E aí essa irmã mandou uma mensagem preocupada, desesperada: pastor, porque eu recebi uma notícia aqui que o governo vai cortar a aposentadoria, não vai ter mais aposentadoria. Eu falei: irmã, sossega, fica tranquila, só vai perder a aposentadoria quando a senhora morrer. Então pede para Deus na vida longa, e aí o INSS vai ter que aguentar a irmã quanto viver. Mas, ou seja, veja, uma notícia falsa, ela trouxe preocupação, ansiedade, né? E tirou ali o sossego. Então as mentiras não podem ocupar a nossa mente. Nós precisamos sempre que aferir se aquilo é autêntico, se é verdadeiro, porque aí, se é verdadeiro, temos que pensar nisso, aquilo que é autêntico. E Paulo ainda vai colocar: segundo, é justo. O que é justo? É aquilo que é digno de respeito, que é correto. Então, se algo não é justo, algo não é correto, não é algo que é digno de ser respeitado, então não pense nisso.
descarte aquele pensamento. Se não é assim, não devemos pensar nelas. É evitar o que é desagradável, o que é desagradável, o que é desonroso. Ocupar nossa mente com aquilo que é justo, correto, respeitável. Terceiro, é puro, é amável, é de boa fama, né? A pureza ali é a ideia da pureza moral mesmo. Esse pensamento, ele é um pensamento puro moralmente, ou é um pensamento que me inclina para a promiscuidade, para o pecado, para ambições da minha carne? Então eu descarto esse pensamento, porque ele é impuro. É amável, e a ideia de amável é algo belo, atraente, algo que seja digno, é algo que é de boa fama, e boa fama aqui tem a ideia daquilo que é digno de ser comentado. Então eu posso falar desse pensamento com outras pessoas, vou ser bem entendido, as pessoas vão concordar com ele, ou vai ser algo ofensivo, que vai me causar vergonha, eu preciso manter esse sigilo, em segredo. Então, se é assim, esse pensamento não deve ocupar minha mente, porque não é de boa fama, como Paulo vai aqui colocar. Mas ele coloca ainda em quarto lugar, é digno de louvor. E se há, então, virtude, servirá de motivação para ser aperfeiçoado, né? Ou seja, a virtude naquele pensamento, naquilo que tem ocupado a minha mente. Nós não devemos desperdiçar o nosso pensamento, irmãos e irmãs, com o que nos prejudica. Então, se algo nos prejudica, não é digno de ser de louvor, né? De ser reconhecido, de ser até mesmo razão de agradecermos a Deus, porque tem nos causado alguma perda, algum dano. Então, a ideia aqui de Paulo com o verso 8 é que nós precisamos cuidar da nossa mente. Nesse tempo de pandemia, de tantas incertezas, preocupações, inseguranças, ou até em outros momentos da nossa vida, fora desse tempo, desse contexto de pandemia, mas em situações pessoais da vida particular de cada um, aquilo que deve ocupar nossa mente são aquelas coisas que podem nos edificar, contribuir para o nosso crescimento, para o nosso bem. O salmista Davi, no Salmo 19, ele dá uma receita de um caminho para que possamos transformar os nossos pensamentos. Como é que nós podemos trabalhar esse processo porque falar aqui que nós temos que parar de pensar em algumas coisas é fácil. Agora, nós que estamos ali dominados pelo pensamento, quem sabemos o quanto é difícil aquele pensamento de tristeza, de uma baixa autoestima, pensamentos ruins, pecaminosos, da tentação que vem na nossa mente. Vencer esse pensamento é algo difícil. Mas aí Davi vai colocar algo no Salmo 19, verso 7 a 9, um caminho para que nós possamos tratar a nossa mente e levar nossa mente, estar de fato, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, verso 5, levar o nosso pensamento cativo a Cristo, sujeito a Cristo, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 19, verso 7 a 9, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, ou seja, se eu procuro alimentar a minha mente com a palavra de Deus, se eu procuro purificar minha mente com as Escrituras Sagradas, se eu procuro fortalecer a minha vida e o meu pensar com o ensino da palavra de Deus, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos simples ou aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Observe quantas coisas da vida interior que ele está colocando aqui. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são
corretas. Então, se a gente fosse aqui linkar cada declaração dessa, como Filipenses capítulo 4, verso 8, para cada questão que deve ocupar nossa mente, há uma declaração daquilo que Davi vai falar acerca da lei do Senhor, da palavra de Deus, que pode levar cativo o nosso pensar, e assim podemos levar o nosso coração e a nossa mente em perfeita paz, controlado e guiado pela palavra de Deus. Então, que nós possamos, cada um de nós, possamos aí derramar o nosso coração perante o Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa purificar nossa mente, nos dar capacidade de vivermos, de termos o nosso pensar, como Paulo diz aqui, concentrando em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, amável, admirável, pensar naquilo que é excelente e digno de louvor, para que assim o Deus da paz nos dê da sua paz, para que nós possamos viver uma vida em perfeita paz. E um caminho para que possamos nos aperfeiçoar nisso, nos capacitar nisso, é meditar na palavra de Deus, né? Ler e meditar nas Escrituras Sagradas diariamente, para que possamos assim sermos fortalecidos no nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor então este hino que nos convida a descansarmos no Senhor. Não é descansar que cantamos, mas é a sossegar, para que tenhamos paz, sossego no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida emocional, e assim possamos viver uma vida totalmente na dependência do nosso Deus, certo que Ele tem cuidado de nós, que na hora da dor Ele nos conforta, que na hora do desespero Ele nos traz paz e refrigério, e Ele não nos abandona. Uma palavra do Senhor dizendo assim: eu nunca te deixarei e nunca jamais te desampararei. Amém? Possamos confiar nisso e cantando assim este hino belo que nos convida a confiar no Mestre, que é o capitão do navio da nossa vida, né, em meio ao mar revolto, às tempestades da vida, que nós possamos confiar no nosso Deus, no nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, cessamos de Cristo e revolto o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim,
possamos assim então irmos para os nossos lares totalmente descansados e sossegados, confiando no nome e no poder do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. O céu se